Bom, gente, tudo bem com vocês? Bom, como ficou combinado, né? Alguns professores vão fornecer aulas online e aí vocês acompanham. Eu acho melhor colocar todas no YouTube para facilitar o acompanhamento de vocês e também para evitar que vocês estejam baixando muitas plataformas nos celulares, porque eu sei que isso pesa muito. Então, assim, eu também vou adotar esse sistema de aula remota e espero que dê certo. Eu sei e compreendo que nossas aulas são bem melhores presenciais, mas no momento não estamos podendo fazer isso, né? Então, assim, eu vou iniciar com essa aula de glicólise. A gente já viu essa aula de forma presencial, já viu assim, até parte dessa aula, né? Iniciamos essa aula de forma presencial, mas como o nosso encontro já tem algum tempo, eu resolvi começar com uma revisão e aí a gente dá continuidade ao assunto, tá bom? Então eu vou recapitular o início do que a gente viu e aí a gente dá continuidade com a regulação da glicólise, certo? Então assim, a glicólise significa a quebra do carboidrato glicose. Lise vem de quebra e glico vem de açúcar, que é o que dá o nome à glicose, que é o nosso principal carboidrato usado como fonte de energia. Expliquei em sala de aula que como principal fonte energética, como primeira fonte de energia, o nosso corpo prefere o uso de carboidratos. E o principal carboidrato que é utilizado para essa manutenção, para esse fornecimento de energia, é a glicose. Então, a glicose, ela ocupa um papel central no metabolismo dos animais, dos vegetais e de alguns micro-organismos. Exatamente através da sua quebra, da quebra desse açúcar até piruvato. Então, a glicólise consiste na quebra do açúcar, que a gente chama de glicose, em duas moléculas de piruvato, que é o que a gente vai ver mais na frente. Essa quebra, ela é rica em energia potencial, sendo assim um ótimo combustível. Diz que sua oxidação completa libera uma energia livre, aquele ΔG que a gente também viu em sala de aula, na nossa aula de bioenergética, libera um ΔG total de menos 2.840 kJ por mol. A gente viu que quanto mais negativo esse ΔG, maior é a energia liberada. Então, no total, a quebra da glicose completa, a gente fala por completa, ela reduzida até a porção que a gente chama de respiração, libera no geral menos 2.840 kJ/mol. Isso é a quebra completa da glicose. A gente tá vendo parte por parte, certo? A primeira parte dessa nossa aula é a glicólise, que é a quebra da glicose. Depois a gente viu em sala, eu situei vocês que posteriormente iríamos ver o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs e depois a respiração ou cadeia respiratória, certo? Que é o final. Essas três fases compreendem essa energia livre total liberada. Essas três fases, elas só ocorrem em condições que existem oxigênio. Então, estamos falando aqui em condições aeróbicas, onde a glicose vai ser quebrada, vai passar por esse processo, depois a gente entra no ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e posteriormente na cadeia transportadora de elétrons, onde o aceptor final de tudo isso é o oxigênio, correto? Então, por ter o oxigênio como aceptor final de elétrons, que tudo isso a gente viu em sala, que é uma passagem de elétrons de uma molécula para outra, e essa forma de energia que é liberada, ela é condensada no que a gente chama de nossa moeda energética, que é o ATP. Ok? Vocês estão lembrados disso? Então, assim, no final, quando a gente tem oxigênio, ele é o aceptor final. Porém, existe também glicose anaeróbica, que é quando a gente não tem a presença de oxigênio.
esse assunto a gente vai ver mais na frente. Primeiro a gente só vai ver a glicólise. Depois a gente vai ver os destinos que o piruvato, que é o produto da glicose, ele pode seguir, dependendo se as condições são aeróbicas, com presença de oxigênio, ou anaeróbicas, ok? Isso a gente vai ver mais na frente, só para vocês irem se situando. Então, vamos focar no que a gente vai ver agora. Agora, a gente vai ver apenas a primeira fase de quebra, que é a glicólise, a quebra dessa molécula de 6 carbonos. Então, assim, a glicólise, ela tem como 2 principais objetivos o suprimento de ATP, certo? Tanto de forma aeróbica quanto anaeróbica, e também a produção de intermediários metabólicos que são usados em outras reações biosintéticas. Então, assim, quando aumenta nossas demandas energéticas, acontece a glicólise, que é a quebra desse açúcar, para suprir a quantidade de ATP, que é a nossa moeda energética. Como assim, Analida? É o ATP que a gente usa para todo o metabolismo do nosso corpo. Seja ele anabólico, né, para produção, para síntese, ou catabólico, que aí nos processos catabólicos a gente também usa ATP, mas a principal função é a produção de ATP. Nos processos catabólicos a gente também usa ATP, sim, e a gente vai ver um exemplo disso agora. Então, assim, os 2 principais objetivos da glicólise, que é a quebra da glicose, são os suprimentos de ATP, tanto de forma aeróbica ou anaeróbica, dessa quebra, e também a produção de intermediários metabólicos que serão usados em outras reações biosintéticas. Ok, então a glicólise é a nossa primeiro foco, vamos focar na quebra da molécula de glicose, que é a primeira parte. O que é que acontece no resumão dessas reações? É um processo de 10 reações, como a gente viu em sala de aula, e essa glicose, que possui 6 carbonos, ela passa por essas 10 reações e no final ela libera 2 ácidos pirúvicos ou piruvato, tanto faz, que são moléculas de 3 carbonos. Então, ela passa por 10 reações para produzir 2 piruvatos. É uma reação catabólica, ou seja, ela faz parte do catabolismo. Por quê? Porque processos catabólicos são aqueles de quebra. Processos anabólicos são aqueles de síntese. Se eu estivesse falando na produção de glicogênio, a gente estava falando em um processo anabólico. Se eu estivesse falando na produção de proteínas, eu estava falando também no processo anabólico, de síntese. Mas eu estou falando de quebra de carboidrato, quebra da molécula, eu estou falando de catabolismo, ok? E a sua principal função, né, como a gente viu, é a produção de energia, que é principalmente na forma de ATP e na ADH, tá? E também na produção de intermediários para outros processos metabólicos. Então, assim, como eu falei, a glicólise, ela acontece em 10 reações químicas. E elas são divididas em 2 subgrupos. As 5 primeiras reações, a gente chama de fase de preparação. E as 5 últimas, fase de pagamento. Vimos em sala de aula que é chamado de fase de preparação porque acontece o gasto de ATP, certo? Mas, Ana Lídia, a principal função da glicólise não é a produção de ATP? Por que eu estou gastando ATP aqui? Ok, como eu falei, existe esse investimento, mas no final, essa produção de ATP, ela compensa esse primeiro gasto. Ocorre uma compensação. Algumas reações que acontecem no nosso corpo, elas não acontecem de forma espontânea. Elas acontecem de uma forma que não aconteceria espontaneamente, que elas necessitam de algum investimento de energia para que elas possam ocorrer. E esse investimento de energia, ele vem principalmente nas principais reações do nosso metabolismo, na forma de gasto de ATP. Na glicólise não é diferente. Apesar da sua principal função ser a produção de ATP, ela possui algumas fases, como a gente vai ver,
que necessita de um investimento. Porém, no final, lá na fase de pagamento, que são as 5 últimas reações, acontece o pagamento desse investimento inicial. Então, na fase de preparação, nós temos o investimento de ATP e a formação de gliceraldeído 3-fosfato, na verdade, 2 moléculas, vamos relembrar mais na frente. E na fase de pagamento, nós temos como principais acontecimentos as fosforilações a nível de substrato e a formação de ATP, que é superior a esse gasto, formação das 2 moléculas de piruvato, certo? Que são aquelas moléculas lá que a gente viu de 3 carbonos, e a transferência de hidretos para o NAD+, formando o NADH. Então, vamos lá relembrar quais seriam essas fases da glicólise. Primeiro, eu tenho a glicose dentro da célula. Vamos lembrar que a glicólise, a quebra da molécula da glicose, ela acontece dentro da célula. É necessário que hormônios sejam liberados para que a glicose que está no sangue, a gente comeu, fez uma alimentação rica em carboidrato. Esse carboidrato foi quebrado e o principal açúcar que temos da sua quebra é a glicose, que é um monossacarídeo, ou seja, o açúcar simples. Então, o principal que a gente tem no nosso sangue é a glicose. Essa glicose que está no sangue, ela precisa entrar dentro da célula para ela poder ser quebrada, para ela poder sofrer a glicólise. Isso tudo a gente viu em sala de aula, ok? Então, uma vez dentro da célula, a glicose, ela vai passar por essas 10 reações. E essas 10 reações, todas, cada uma delas, são catalisadas por enzimas. Vocês lembram disso, né? Então, a primeira reação é transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Ou seja, a minha glicose, ela ganhou um fosfato. E esse fosfato veio da onde, Ana Lídia? Ele veio do ATP. O ATP, que é a nossa moeda energética, quando ele doa fosfato, ele está doando energia. Quando ele é quebrado, ele tem 3 fosfatos. É uma molécula com 3 fosfatos. Quando ele doa energia, que eu quebrei um fosfato, ele libera energia. E aí ele libera essa energia impulsionando essa reação e doando o seu fosfato para a molécula. Então eu tinha ATP, que foi transformado em ADP, agora perdeu um fosfato. Ele era adenosina trifosfato e agora virou adenosina difosfato, certo? Perdeu um fosfato que foi para a molécula. Então, a glicose foi transformada em glicose 6-fosfato. Qual a enzima que catalisa essa reação? A hexoquinase. Eu vou explicar detalhado, mas eu tenho certeza que vocês lembram dessa reação completa, já que um dos exercícios que eu passei para vocês foi exatamente vocês escreverem essa glicólise completa, inclusive com as enzimas que são participantes. Então, aqui nessa primeira reação, na produção de glicose 6-fosfato a partir de glicose, eu tenho catalisando essa reação a hexoquinase, certo? Também chamada de hexocinase, com C. Como segunda reação, eu vou pegar agora a minha glicose 6-fosfato e transformar ela numa frutose 6-fosfato. Ou seja, eu tinha um açúcar que era uma glicose e vou converter ela numa frutose. É só uma isomerização, é só a mudança de local dos grupos. A minha glicose é um aldeído, vocês lembram que os açúcares eles podem ser de 2 grupos, ou aldeído ou cetona, e a minha frutose é uma cetona. Então, aqui vai acontecer só uma isomerização. Eu tenho uma glicose 6-fosfato e transformei ela numa frutose 6-fosfato. Quem vai catalisar essa transferência é a fosfoglicoisomerase, tá? Nessa situação, nessa conversão de glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato, eu não tenho nenhum gasto de energia. É uma reação que acontece de forma reversível. Dentro da célula pode acontecer tanto indo quanto voltando. É uma reação reversível. Eu não preciso de energia para que ela ocorra. A terceira reação, a frutose 6-fosfato, vai ganhar mais um fosfato, se transformando em frutose 1,6, difosfato ou bifosfato, tanto faz. Então, agora eu ganhei mais um fosfato. De onde veio o fosfato? Do ATP. Vou quebrar outra molécula de ATP. Ele vai liberar o fosfato para a molécula, se transformando em ADP. Então, frutose 6-fosfato, agora eu tenho frutose 1,6 difosfato.
E quem catalisa essa reação é a fosfofrutoquinase 1 ou fosfofrutocinase 1, ok? A quarta reação, a frutose 1,6-difosfato, ela vai ser transformada em uma dihidroxicetona fosfato e outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Ela é quebrada em duas moléculas de 3 carbono. Uma dihidroxicetona fosfato, chamada assim, e a outra gliceraldeído 3-fosfato. Essa reação é catalisada pela aldolase, também não tem gasto de energia, ok? Só que para continuar, eu preciso de duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e não de hidroxicetona fosfato. Então, a minha quinta fase vai ser converter essa molécula, não foi quebrada numa dessa em outra dessa. A quinta parte da minha fase vai ser transformar a dihidroxicetona fosfato em um gliceraldeído 3-fosfato. Quem catalisa essa reação para transformar essa molécula em outra dessa é a triose fosfato isomerase, ok? Então, essa enzima converte a dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, tendo agora duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, concordam? Isso finaliza a minha fase preparatória. Então, eu realmente tive um investimento de energia. Por quê? Porque eu usei duas moléculas de ATP, ok? Agora, a gente vai para a nossa fase de pagamento. Nessa fase de pagamento, como o próprio nome já diz, eu vou pagar o que eu gastei inicialmente. Então, vamos lá para ver o que é que vai acontecer. A primeira etapa da fase de pagamento, essas duas, vamos lembrar que a partir de agora, todas são duas, porque eu estou falando de 2-gliceraldeído. Era uma molécula de 6 carbono que foi quebrada em duas de 3. Uma de hidroxicetona, depois um gliceraldeído. De hidroxicetona e um gliceraldeído. Só que depois essa de hidroxicetona também foi transformada em gliceraldeído. Então, eu fiquei com duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Agora, essas minhas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato vão ser convertidas em duas moléculas de 1,3-difosfoglicerato ou bifosfoglicerato, tanto faz. 1,3-difosfoglicerato. Quem converte essa reação é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. E essa reação, ela libera NADH. Ela vai reduzir o NAD+, liberando NADH, que também é usado como fonte de energia. E vocês vão entender melhor por que ela é usada como fonte de energia quando a gente chegar lá na cadeia respiratória. Então, guarda essa informação para vocês. A principal fonte é o ATP, mas o NADH, ele também é uma fonte de energia. E vocês vão entender melhor quando eu estiver explicando cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, tanto faz. Por que tem um 2 aqui na frente do NADH, Ana Lídia? Porque a gente está falando de duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato sendo transformadas em duas de 1,3-difosfoglicerato. Então, eu usei 2 NAD+, e liberei 2 NADH, certo? A segunda etapa da fase de pagamento, essas duas moléculas de 1,3-difosfoglicerato serão convertidas em duas moléculas de 3-fosfoglicerato. Quem converte isso é a enzima chamada fosfoglicerato cinase, tá? Nessa conversão de 1,3-difosfoglicerato para 3-fosfoglicerato, vocês percebam que ele tinha 2 fosfatos na molécula. Ó, tá aqui a molécula desenhadinha. Ele tinha um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 3. Por isso que ele era 1,3-difosfoglicerato. Dessa vez, ele perdeu um fosfato. Ele agora só tem um fosfato no carbono 3. Para onde foi esse fosfato, Ana Lídia? Eu produzi um ATP. Eu peguei um ADP livre, que era uma adenosina difosfato, com 2 fosfatos, e adicionei mais um, liberando o quê? Adenosina trifosfato, o meu ATP. Já estou começando a produzir energia aqui. E lembrem-se, como são duas moléculas aqui que foram convertidas em duas aqui, eu tenho duas moléculas de ATP, uma de cada reação. A outra etapa é duas moléculas de 3-fosfoglicerato sendo convertidas em duas moléculas de 2-fosfoglicerato. Aqui é só uma isomerização também, como vocês podem ver, catalisada pela enzima fosfoglicerato mutase. Por que só uma isomerização?
só o grupo fosfato mudou só de canto. Ele estava no terceiro carbono, por isso que era 3-fosfoglicerato. E agora ele está no carbono 2, por isso que é 2-fosfoglicerato. Quem converte fosfoglicerato mutase não tem liberação de energia nem uso de energia, né? Só uma reação reversível. Depois, o 2-fosfoglicerato é transformado em fosfenol piruvato, que aí é uma outra molécula, tá? Essa conversão ocorre a liberação de água e é catalisada pela enzima chamada de enolase. Por fim, o fosfenol piruvato, 2 moléculas, lembre sempre, 2 moléculas. Esses doisinhos aqui na frente é mostrando que tudo é 2 moléculas. Por quê? Porque eram 2 gliceraldeídos, certo? Então, 2 moléculas de fosfenol piruvato agora serão convertidas em 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico. E essa conversão também libera fosfato produzindo ATP. Ele tinha um fosfato, fosfenol piruvato, e ele perdeu esse fosfato, sendo convertido em piruvato. Esse fosfato se juntou ao ADP para formar ATP e catalisada pela enzima que a gente chama de piruvatossinase. Então, esse é o resumo das 10 reações que acontecem na glicólise. A glicólise, que resumindo, é a quebra da molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato. Então, relembrando o que a gente falou no início, os objetivos principais da glicólise é exatamente a produção de ATP e fornecer precursores para vias de síntese, como a síntese de lipídios. Agora, deixa eu voltar aqui só para relembrar a vocês que essa fase realmente pagou o que eu investi. Aqui na chamada fase preparatória, eu investi 2 ATP. Ok, Ana Lídia. Quantos ATP eu tive no final? Aqui eu produzi 2 ATP, concordam que são 2 moléculas. E aqui eu produzi mais 2, certo? Então, eu tenho no total 4. Se eu pagar o que eu gastei inicialmente, eu ainda fico com saldo de 2 ATP. Então, foi proveitoso para mim. Eu ainda consegui produzir ATP, ok? Que é um dos principais objetivos da glicólise. Claro que essa produção de ATP, ela é aumentada quando a glicólise ela se acopla às demais reações, que é as que eu falei. O ciclo do ácido cítrico e a cadeia transportadora de elétrons, se for numa situação aeróbica, com presença de oxigênio, ou então, se for na fermentação, se a glicólise ela se alia à fermentação, também ela produz mais ATP, aliada a essas outras reações que acontecem posteriormente. Só que os seus objetivos principais é produzir ATP e fornecer precursores para vias de síntese, como a síntese de lipídios. É uma reação que necessita de gasto de energia, mas tem a função principal para, no final, produzir essa energia. É uma reação muito importante para a célula, porque ela fornece esses 2 objetivos aqui. Então, ela não pode acontecer de qualquer forma. A glicólise, ela precisa ser regulada, certo? E todas as reações do nosso corpo que são reguladas, elas são reguladas a partir das enzimas que participam dessas reações. Então, as enzimas que participam dessas reações é as que permitirão essa regulação não só da glicólise, mas também de qualquer reação metabólica que aconteça no nosso corpo. Porém, não são todas essas fases que são reguladas. Em todos os processos metabólicos que acontecem no nosso corpo, não só na glicólise, a regulação ela só acontece naquelas reações que ocorrem de forma irreversível. E o que seria isso? Vou tentar explicar aqui para vocês poderem entender. Essa reação aqui, que é a reação 2, que acontece na glicólise, vamos tomar ela como exemplo. A glicose 6-fosfato já formada, ela é convertida em frutose 6-fosfato pela fosfoglicoisomerase. Só acontece uma modificação, né? O aldeído, que é a glicose, tá vendo? Lembram do grupo aldeído aqui no final? Ela é convertida num carboidrato agora de grupo cetona,
certo? Ambas com fosfato ligado. Então, a glicose 6-fosfato foi transformada em frutose 6-fosfato. Essa reação, ela não necessita de um gasto de energia. E essa reação, ela pode acontecer tanto nessa direção, na formação de frutose 6-fosfato, como na direção inversa, que é o que essas setinhas significam. Eu posso tanto produzir frutose 6-fosfato a partir da glucose 6-fosfato, como posso produzir glicose 6-fosfato a partir da frutose 6-fosfato, ok? Ela acontece de forma reversível, tanto de um jeito quanto do outro. Aconteceu isso, eu posso reverter, entendeu? Porém, reações que acontecem com gasto de energia, que geralmente a gente precisa investir uma energia para que ela acontece de forma irreversível. Ela acontece de um jeito e não tem como retornar, certo? Quais são os exemplos aqui que a gente poderia citar dessas reações de forma irreversíveis? Vou pegar aqui essa, Aqui eu tive gasto de energia, nessa também eu tive gasto de energia. Então, essas são reações irreversíveis. E são exatamente essas reações que regulam essa via metabólica, que é a glicólise. E a gente vai entender como acontece essa regulação agora. Então, tá aqui. Tomem comigo que aqui eu tenho as 10 fases da glicólise, tá? Digamos que aqui é a fase 1, 2, 3, todas as 10 fases da glicólise. Vocês lembram que eu gastei energia na primeira fase e na terceira lá que eu mostrei. Então, são exatamente nessas porções e na última, certo? Reação para a produção de piruvato, que eu tenho os pontos de regulação da glicólise. A glicólise, a via que quebra a glicose, ela possui 3 pontos de regulação. São os pontos catalisados pelas enzimas hexocinase, fosfofrutossinase e piruvatocinase. Os pontos entre 1 e 2, os pontos entre 3 e 4 e os pontos entre 9 e 10, certo? Então, essas enzimas são as responsáveis por regular a via glicolítica. E essa via precisa ser regulada. Por que, Ana Lídia? É uma via que ela não pode simplesmente estar acontecendo de qualquer forma. Todas as vias que acontecem no nosso corpo, o nosso corpo precisa saber a hora de parar e a hora de iniciar essa via. Então, assim, a partir do momento que eu comi um alimento e tá cheio de glicose no meu sangue, eu vou precisar ativar a via glicolítica, concordam? Então, o que vai regular, o que vai me ajudar a saber que tá na hora de começar a quebrar isso, são essas enzimas que regulam essa via, ok? E vamos entender como cada uma regula essa via. Vamos iniciar essa regulação sabendo qual dessas 3 é a mais importante enzima reguladora da glicólise. Das 3, a mais importante é a fosfofrutossinase. Vixe, Nalide, não porque é a primeira, porque que a segunda é a mais importante. Vamos entender por que a fosfofrutossinase é mais importante na regulação do que a hexocinase. Eu não estou falando que essa também não seja importante e essa não seja importante. As 3 são importantes e as 3 participam da regulação. Mas entre as 3, a mais importante é a fosfofrutossinase, ok? Por que ela é a mais importante? O motivo é simples, ok? A hexocinase, se vocês lembrarem lá no começo, ela vai converter a glicose em glicose 6-fosfato, ok? Porém, a glicose 6-fosfato, ela também é um intermediário de várias outras vias metabólicas, como, por exemplo, a glicogênese, que é a formação de glicogênio. A gente também vai estudar essa via mais pra frente. Então, assim, quando o nosso sangue está rico em glicose, ele vai tanto quebrar essa glicose, como também vai formar glicogênio, porque é a nossa forma de estocagem. Vocês lembram disso, né? Mas a gente vai ver a glicogênese mais na frente. E a gente vai perceber, quando vê a glicogênese, que é a formação de glicogênio lá na frente, que a glicose 6-fosfato, o produto dessa reação, ela é um intermediário da glicogênese. Então, ela não afeta só essa via, ela afeta outra via.
Então, por isso, a fosfofrutossinase, que tem como produto a frutose 1,6-bifosfato, que é um produto só dessa via, é a principal. Porque ela afetando a via, ela vai estar afetando principalmente essa via. Então, esse ponto de regulação é o ponto de regulação mais importante para essa via. Porque o seu produto é um produto que vai estar participando só dessa via. Então, se eu regular diminuindo, aumentando a partir desses produtos, eu estou regulando apenas essa via. Já a hexossinase, ela produz um produto, a glicose 6-fosfato, que pode participar de outras reações, como, por exemplo, a glicogênese, que a gente vai estudar mais na frente. Então, o motivo é esse. Vamos estudar cada uma delas, como que acontece essa regulação, iniciando pela fosfofrutossinase, que, como eu falei, é a mais importante. Então, assim, vamos lembrar aqui quais são os objetivos da glicólise. Eu falei que os dois principais objetivos da glicólise é produzir ATP e fornecer precursores para vias de síntese, como a síntese de lipídios ou como a síntese de glicogênio que a gente acabou de ver no outro slide. Então, a principal função da glicólise é isso: produzir ATP e fornecer esses precursores para outras vias de síntese. Ok. Então, é comum a gente pensar, vamos olhar só para o ATP, o objetivo da glicólise, não é a produção de ATP, que como é que acontece essa regulação da primeira enzima, né, a fosfofrutossinase. O seu papel na via não é transformar a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato ou difosfato, ok? Lembram disso? E como produto ela gasta ATP, né? Ela não fica gastando ATP. Então, assim, ela com pouco ATP, se tiver pouco ATP presente na célula, ela vai aumentar essa produção. O principal objetivo da glicólise não é produzir ATP. Então, se eu tenho pouco ATP, eu preciso produzir mais, né? Então, se eu tenho pouco ATP na minha célula, eu estou ativando essa enzima e fazendo com que ela trabalhe melhor. Ou seja, aumenta o seu trabalho e, consequentemente, aumenta a glicólise. Ok? Da mesma forma, você pode pensar que muito ATP vai inibir essa enzima. Então, se eu tenho muito ATP na célula, significa que eu já estou com muita produção de energia, o meu objetivo da glicólise, ele já está sendo alcançado, então ela vai trabalhar de forma mais lenta, ou seja, vai começar a inibir a glicólise para que ela não aconteça mais, já que o meu objetivo de muito ATP já está sendo alcançado. Então, essa é uma das formas de regulação dessa enzima. Repetindo, se eu tenho pouco ATP presente na célula, significa que eu preciso produzir ATP. Então, vai estimular essa enzima para que a reação aconteça, as reações da glicólise aconteçam e eu produza muito ATP. Quando eu atinjo esse meu objetivo e tenho muito ATP, então acontece o inverso. Essa enzima vai começar a trabalhar de forma mais lenta e inibir essa via, ok? Aí surge a seguinte questão. Aí você fala, quando o ATP ele é quebrado, ele não forma ADP, ele era ATP e depois ele formou ADP, ok? E aí eu te pergunto e quero saber se vocês pensariam junto comigo. Se eu tenho muito ATP e vou inibir a via, vocês acham que se eu tivesse muito ADP, ou seja, o ADP já tinha sido quebrado, certo? Para produzir o ATP, ia inibir ou iria ativar essa via? Com certeza vocês pensaram comigo que se eu tivesse muito ADP, eu estaria ativando a via, porque significa que eu quebrei o ATP. Mas isso não é bem verdade. Essa via não acontece dessa forma. Pouco ATP ativa ela, muito ATP inibe. Mas muito ADP não vai ativar a via e eu vou explicar por quê. Primeiro vamos ver a molécula para vocês entenderem direitinho e não dar um nó nisso tudo que eu tô falando, ok? Então tá aqui as 3 moléculas, né? Eu tenho o ATP, que é minha adenosina trifosfato, ok? Tem 3 grupos fosfato aqui.
Quando essa molécula é quebrada, liberando um fosfato, ela libera energia. Concordam comigo? A gente acumula a sua maior forma de energia na forma de ATP. Que ela tá com seus 3 fosfatos, tá com bastante energia. Eu posso quebrar esse ATP, liberando um fosfato, e ele ficou com 2 fosfatos, se transformando em adenosina difosfato. 2 fosfatos, ok? Eu posso ainda quebrar de novo esse ADP, transformando ele em adenosina monofosfato, porque agora ele só tem um grupo fosfato, AMP. Ok? Então, essas são as fases de que passam essas adenosinas fosfato. Ele é trifosfato, rico em energia, pode ser quebrado em ADP e posteriormente em AMP. Então, no que a gente estava falando, se eu tenho muito ATP na célula, certo? Eu tenho muito ATP formado. Então, eu vou inibir a enzima fosfofrutoquinase, né? Que a gente viu. Vou inibir a enzima se eu tenho muito ATP, porque significa que eu já atingi o meu objetivo, ok? Se eu tenho pouco ATP, eu preciso produzir, então vou ativar a minha enzima. Então, vocês poderiam pensar, Ana Lídia, então, se eu tenho pouco ATP, significa que já que eu quebrei o ATP, eu vou ter muito ADP. E se eu tenho pouco ATP e muito ADP, eu estaria ativando essa via. Concordam? Mas não é bem assim e eu vou explicar por quê. Deixa eu passar aqui. Por que que isso ocorre? Concordam comigo que quando eu tenho ATP, ele pode ser quebrado em ADP e depois em AMP? Quando eu estou quebrando o ATP, eu estou produzindo ADP, né? Eu estou tirando um fosfato e em vez de ser adenosina trifosfato, ele agora vai ser adenosina difosfato. Então, eu tinha muito ATP, quebrei ele e agora eu tenho muito ADP. O que poderiam fazer vocês pensarem que se eu tenho muito ATP, quer dizer, perdão, se eu tenho pouco ATP, eu vou o quê? Ativar a fosfofrutoquinase, né? Da mesma forma, se eu tenho muito ADP, porque se eu tenho muito ADP, significa que eu tenho pouco ATP, porque ele foi quebrado e transformado em ADP. Então, eu também deveria ativar para formar o ATP. Só que no nosso corpo, nós temos um sistema para recuperar esse ATP de forma rápida, certo? Quando a gente começa a gastar muito ATP e produzir ADP, tem um sistema no nosso corpo que faz com que a gente consiga recuperar esse ATP de forma rápida. Quem catalisa essa reação rápida quando tem pouco ATP e muito ADP, é uma enzima chamada adenilato-cinase. O que é que essa enzima faz, Ana Lídia? Ela vai pegar simplesmente 2 moléculas de ADP e transformar em um ATP e um AMP. Como assim? Como ela vai fazer isso? Não é os fosfatos que faz tudo isso acontecer? Então, ela vai pegar o seguinte, um fosfato desse ADP, juntar com esse outro, formando... Quando ela doar esse fosfato, vai formar um AMP e essa outra molécula que recebeu esse fosfato vai ficar ATP. Concordam comigo? Então, essa enzima, ela vai pegar esses ADP, vai juntar 2, formando outro ATP e um AMP. E isso acontece de forma rápida. Assim que se acumula ADP, essa enzima já começa a trabalhar para tentar retornar essa moeda energética que é tão importante para a gente. Então, eu tenho muito ADP, ela já começa a trabalhar formando AMP e ATP. Então, concordam comigo que quando eu tô quebrando meu ATP, eu vou formar muito AMP e diminuir a quantidade de ADP. Então, na verdade, eu vou reforçar um pouco a produção de ATP por um enquanto e formar muito AMP. Então, o AMP sim participa da regulação da enzima. Então, o que é que regula a minha fosfofrutocinase? Quais são as moléculas que regulam a atividade dessa enzima? Recapitulando, se eu tiver pouco ATP ou muito AMP, como eu acabei de explicar, e não ADP, devido à atividade da adenilato-cinase,
eu vou ativar a enzima fosfofrutossinase 1, ok? Já se eu tenho muito ATP, que é o meu objetivo final, eu já tenho muito ATP, eu vou inibir a atividade dessa enzima. Ok, essa é uma das principais coisas. Porém, outros fatores também podem ativar ou inibir a atividade dessa enzima. O que seriam esses fatores? Um outro exemplo é o pH baixo. Como assim, Ana Lídia? Assim, a fosfofrutossinase 1, quando ela está muito ativa, certo? Significa que a glicólise ela está acontecendo de forma muito vigorosa. Às vezes, está acontecendo muito. Como eu citei para vocês, no final das 3 reações, a glicólise, que está acoplada ao ciclo do ácido cítrico e está acoplada à cadeia respiratória, o final eu preciso de oxigênio, que é o meu aceptor final, ok? Só que se essa glicólise estiver acontecendo de forma muito rápida, pode ser que aconteça a falta de oxigênio, como que acontece nos músculos. Por exemplo, vocês vão lembrar dessa situação. Se você está fazendo uma atividade que exija muito esforço, quando você está correndo muito, quando você está fazendo uma atividade que exija muito esforço, às vezes pode acontecer o que a gente chama de dor desviada, uma dor na barriga. Isso acontece devido à falta de oxigênio. A sua atividade está sendo tão rápida que a sua respiração não está conseguindo suprir a quantidade de oxigênio que você precisa para receber os elétrons finais dessas reações, ok? Então, quando isso ocorre no músculo, por exemplo, a glicólise ela começa a acontecer de forma anaeróbica, sem o oxigênio. E quando ela acontece no músculo dessa forma, que é o que a gente chama de fermentação, quando a glicólise entra em fermentação, ela acontece de forma anaeróbica, ela produz como um subproduto um ácido chamado ácido lático. Ela libera esse ácido lático quando ela está acontecendo de forma anaeróbica, ok? E esse ácido, se presente em muitas quantidades, ele vai diminuir o pH, vai diminuir o pH do sangue. E esse pH baixo também inibe a fosfofrutoquinase, porque significa dizer que a glicólise está acontecendo de forma muito rápida e que ela precisa ser inibida porque não tem oxigênio suficiente. E o sangue ele não pode ter um pH muito baixo, porque isso pode ser prejudicial para as outras enzimas. Então, por isso também é importante. Quando o pH começa a diminuir devido à produção do ácido lático que está acontecendo, essa fosfofrutoquinase nos músculos ela vai ser inibida por esse pH baixo para evitar que esse pH caia muito, ok? Então, pH baixo é outro fator que inibe a fosfofrutoquinase 1, além de muito ATP. Além de muito ATP e pH baixo, outro fator que inibe a fosfofrutoquinase 1 e, consequentemente, inibe a via glicolítica é muito citrato. O que é citrato, Ana Lídia? A gente vai entender ele mais na frente. Mas para que vocês entendam esse processo, vou tentar dar uma explicadinha rápida aqui. A glicose, ela não é convertida em piruvato, 2 moléculas de piruvato, através da glicólise. Acontece a quebra da glicose, que é o que a gente está vendo agora. Aconteceu a quebra da glicose em 2 moléculas de piruvato, ok? Isso é a glicólise. São as reações que a gente viu. E agora a gente está vendo como ela é regulada. Como é que acontece essa regulação para que ela não ocorra de forma desordenada. Nem muito, nem pouco. E sim na forma certa. Quem regula são enzimas. Temos 3 principais. E dentre as 3, a principal é a fosfofrutoquinase 1, que é a que a gente está estudando agora. Essa fosfofrutoquinase 1, ela é inibida por citrato. Ok? E o que seria esse citrato? Então, ok. Aqui está a glicólise, transformação da glicose em 2 moléculas de piruvato. E depois, que a gente vai ver posteriormente, esse piruvato, ele é transformado em acetil-CoA, certo? 2 moléculas de acetil-CoA, já que a gente está falando de 2 moléculas de piruvato. E esse acetil-CoA vai entrar no ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo de Krebs.
ok? Quando ele entra no ciclo do ácido cítrico, ele vai se juntar com essa molécula, o oxaloacetato, para formar citrato, certo? Então, aqui está a glicólise, depois vai acontecer o ciclo de Krebs, que é isso aqui. Para isso, o piruvato ele é transformado em acetil-CoA, que junto com o oxaloacetato, eles vão produzir o citrato. Isso aqui a gente vai ver no ciclo de Krebs, ok? Mais na frente. Mas para vocês entenderem por que o citrato regula a fosfofrutossinase 1. O citrato é um dos produtos do ciclo de Krebs. Então, vocês concordam comigo que se tiver muito citrato, eu tenho muito citrato, significa que está acontecendo muita glicólise, está acontecendo muita quebra em piruvato, eu tenho muito piruvato, muito acetil-CoA, por isso que eu tenho muito citrato. Então, muito citrato, ele também vai inibir a fosfofrutoquinase 1 para evitar que essa glicólise aconteça de forma exagerada. Ela diminui sua atividade, diminuindo a quantidade de glicose sendo quebrada, a quantidade de glicólise, ok? Vamos para frente. Então, o citrato também é um inibidor da fosfofrutoquinase 1. Pronto, vimos tudo sobre a fosfofrutossinase, né? Vimos que ela é, resumindo, ativada por muito ATP, por pouco ATP, tudo isso ativa a fosfofrutoquinase 1, e inibida por muito ATP, pH baixo, porque vai acontecer a fermentação no músculo, se tiver muita glicólise de forma tão rápida que não der tempo ter oxigênio suficiente, vai acontecer fermentação e aí liberar ácido lático, aumentando esse pH, diminuindo esse pH do sangue. E essa diminuição do pH também inibe a fosfofrutoquinase 1. Não se preocupem que a gente também vai ver fermentação mais na frente. E também o citrato, que é um intermediário do ciclo do ácido cítrico, já que é uma via logo após a glicólise, se tiver muito citrato, também vai inibir a fosfofrutoquinase 1. Então, agora a gente vai estudar um pouco sobre a hexoquinase. Como é que acontece a regulação dessa enzima, tá? Vamos entender ela. Primeiro, eu quero que vocês entendam que a hexoquinase, certo? Ela é inibida pelo seu produto. A hexoquinase não converte a glicose em glicose 6-fosfato, é a primeira reação da glicólise. Então, a glicose 6-fosfato, um acúmulo de glicose 6-fosfato, inibe a hexoquinase. Vamos entender isso? Vamos lembrar. A glicose é convertida em glicose 6-fosfato, ok? E depois em frutose 6-fosfato, que depois é convertida em frutose 1,6-bifosfato. Essas são as primeiras fases da glicólise, que isso já é para vocês estarem sabendo na ponta da língua, certo? Então, a hexoquinase é a primeira enzima. Ela vai converter glicose em glicose 6-fosfato. Então, a hexoquinase, quando tem muita glicose 6-fosfato, vai inibir essa atividade da enzima, certo? Como que isso ocorre, Ana Lídia? A segunda enzima que a gente estudou agora, a fosfofrutoquinase 1, ela atua aqui, transformando frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Então, se a minha enzima, que é a principal, lembram que eu falei que é a principal, ela já foi inibida, digamos que tinha muito ATP, muito citrato, o pH já estava ficando baixo, tinha muito ATP, muito citrato, e aí inibiu essa porção, né? A fosfofrutoquinase foi inibida, ok? Devido a todos os fatores que a gente já estudou, porque ela é a principal. Então, ela é a primeira que vai responder a essa regulação. Então, tinha muito citrato, tinha muito ATP, ela foi inibida. Não precisa mais acontecer, a sua atividade diminuiu, ela foi inibida. Vocês concordam comigo que uma vez ela sendo inibida, vai se acumular um monte de frutose 6-fosfato aqui? Não está mais sendo transformada em frutose 1,6-bifosfato. Então, isso aqui está acontecendo. Vou acumular aqui. Da mesma forma que irei acumular aqui, ok? Então, se não está mais indo para frente, não tem mais atividade dessa enzima, foi inibida, vai acumular frutose 6-fosfato aqui e, consequentemente, glicose 6-fosfato aqui. Então, pronto. Glicose 6-fosfato, que é o produto dessa enzima, ela vai inibir a atividade da hexoquinase. Então, a hexoquinase, ela é inibida por seu produto, glicose 6-fosfato. Agora, vamos entender uma coisa.
Existem duas isozimas no nosso corpo da hexoquinase. Ela tem uma isozima. O que seria isozima, Ana Lídia? São enzimas que possuem uma sequência de aminoácidos diferentes, mas elas desempenham a mesma função, ok? Elas têm uma estrutura diferente, mas elas desempenham a mesma função. Então, a hexoquinase, ela tem uma isozima, que é a glicosinase. A hexoquinase está presente nos músculos e a glicoquinase, ela está presente no fígado. Estou explicando isso para que vocês entendam que acontecem diferenças no nosso metabolismo. A glicólise, ela ocorre principalmente nesses dois órgãos, como eu já falei em sala de aula. Ela acontece principalmente no fígado, que o fígado é que é responsável por manter a concentração de glicose no sangue equilibrada. Então, ela acontece no fígado e também acontece nos músculos. Por quê? Porque é os músculos que precisam de uma maior energia imediata. São os músculos que vão se locomover, que vão correr. Se vocês precisarem de uma situação de fuga, que precisam se defender, essa energia tem que estar lá, já disponível. Então, nos músculos também acontece a quebra da glicose. Então, a glicólise, que é a quebra da glicose, ela acontece principalmente no fígado e nos músculos. E nesses locais, para cada um desses locais, eu tenho uma isozima diferente que faz essa primeira reação, que é a transformação de glicose em glicose 6-fosfato. No músculo, eu tenho a que a gente chama de hexocinase, e no fígado eu tenho a glicosinase. E essas isozimas, elas, apesar de desempenharem a mesma função, elas possuem características diferentes. Vou explicar as diferenças entre elas, as principais, né? A hexocinase, ela é encontrada nos músculos, como eu já falei, enquanto que a glicoquinase, ela é encontrada no fígado. A hexocinase, ela é modulada negativamente pela glicose 6-fosfato. Calma, Ana Lídia, que diabo é modulada negativamente? Vou explicar. Foi o que eu acabei de falar para vocês. A hexocinase nos músculos, ela é inibida, a sua atividade é inibida pelo acúmulo do seu produto. O produto dela não é glicose 6-fosfato? Ela pegou a glicose e transformou em glicose 6-fosfato. A hexocinase presente nos músculos, ela é inibida, que também esse nome bonito aqui, modulada negativamente, só quer dizer isso. A sua atividade é inibida, diminui pelo seu produto, que foi o que a gente viu agora. Porém, a glicosinase, ela não é modulada negativamente pela glicose 6-fosfato. E isso tem um motivo e eu vou explicar mais na frente por quê, tá? Lembrem que a glicosinase é encontrada no fígado e a hexocinase nos músculos. Outra característica é que essa hexocinase presente nos músculos, ela tem uma afinidade maior pela glicose. O que isso quer dizer? Quando eu tenho pouca glicose, ela já começa a sua atividade. Não precisa de muita glicose para eu já começar a trabalhar. Um pouquinho eu já senti, já tenho uma afinidade, já comecei. Já essa daqui, ela tem uma afinidade muito menor. Então, assim, eu tendo pouca glicose no músculo, eu já começo a quebrar, ok? Mas aqui eu preciso de muita glicose para poder começar a quebrar, porque a minha afinidade pela glicose é menor, muito menor. Nessa daqui, ela é inibida pelo seu produto e essa daqui, ela não é modulada negativamente pela glicose 6-fosfato. Agora, vocês vão entender por que que isso é importante, tá? Vamos para a seguinte situação. Então, eu tenho o fígado, né? E os músculos, que é onde acontece principalmente as minhas atividades. Então, vamos entender por que que no fígado, onde eu estou encontrando essa glicosinase, ela não é modulada negativamente pelo produto. E por que que ela tem afinidade menor? Isso aqui a gente já entendeu. Ela é modulada negativamente pela glicose 6-fosfato, que foi o que eu tinha acabado de mostrar para vocês, né? Que ia se acumular a frutose 6-fosfato e posteriormente se acumular e aí inibir a atividade dela nos músculos. E aqui ela tem uma afinidade maior pela glicose. Pouca glicose, ela já começa a trabalhar. Porém, no fígado, por que que não acontece isso? Por que que ela não é modulada negativamente e por que que a afinidade é menor? Vou explicar. Então, tá aqui a seguinte situação. Gente, o fígado é o principal responsável
por fornecer glicose para o sangue, para que o sangue forneça glicose para outros órgãos, como por exemplo um órgão importantíssimo que só trabalha com glicose, que é o cérebro. Então, o fígado ele tem a importante função de fornecer glicose para o sangue, de deixar equilibrado a nossa concentração de glicose no sangue. Então, assim, gente, acontece que se a glicosinase tivesse uma alta afinidade por glicose, certo? Se pouca glicose aqui, ela tivesse uma alta afinidade, já começasse a converter em glicose 6-fosfato, ela ia ficar convertendo glicose em glicose 6-fosfato e ia faltar glicose para o sangue e, consequentemente, para os outros órgãos, como, por exemplo, o cérebro, que só trabalha preferencialmente com glicose. Ok? Então, ela possui essa menor afinidade, a glicosinase, do que a hexoquinase dos músculos, exatamente por isso. Porque o fígado tem esse papel de manter equilibrado as concentrações de glicose no sangue. Então, ela não poderia estar quebrando toda a glicose em glicose 6-fosfato. Ela precisa manter a concentração de glicose no sangue. Portanto, essa afinidade dela é bem menor. Então, ela precisa de muita glicose livre para poder começar a quebrar. Se tiver pouca glicose, como o fígado precisa equilibrar essa concentração no sangue, ele fica equilibrando, doando essa glicose e não quebrando na via glicolítica. A outra situação que a gente viu é que ela não é regulada, ela não é modulada negativamente pelo seu produto, a glicose 6-fosfato. Por que que isso não acontece? Vamos pegar a seguinte situação. Você acabou de ter uma refeição rica em carboidrato. E aí chegou muita glicose lá no seu fígado. Tem muita glicose, então se tem muita glicose, ela vai começar a trabalhar. A sua afinidade é mais baixa porque ela precisa manter os níveis. Mas se tem muito, ela começa a trabalhar. Então ela começou a quebrar. E aí vai produzir muita glicose 6-fosfato. Então essa glicose 6-fosfato não pode inibir essa quebra. Já que chegou muita glicose depois dessa refeição, o fígado precisa quebrar, precisa continuar quebrando para que aconteça a glicólise para a produção de energia, o fornecimento de glicose 6-fosfato para a estocagem na forma de glicogênio e também para a produção de gordura. Então, como o fígado tem essa importante função em tanto quebrar como também produzir glicogênio, mandar essa glicose 6-fosfato para a produção de gordura, esse produto não poderia inibir essa enzima, ela precisa continuar trabalhando. Então, no fígado acontece dessa forma e no músculo da outra forma que a gente viu. Então, essas isoenzimas, elas são reguladas de forma diferente para a mesma via. Tanto no fígado como no músculo, está acontecendo a quebra da glicose. Porém, em cada um desses órgãos, essa regulação com relação a essa enzima é feita de forma diferente, como a gente viu. Ok? Então, a gente entendeu a fosfofrutoquinase, a hexoquinase e agora a gente vai ver a piruvatocinase. Como é que essa enzima ela é regulada, ok? A última e não menos importante. Então, a piruvatocinase, ela é inibida por ATP por motivos óbvios. Qual é o principal objetivo da glicólise? Não é a produção de ATP? Então, se eu tenho muito ATP, eu vou inibir tanto a fosfofrutoquinase, que é a minha principal enzima, como também eu inibo a piruvatocinase. Eu tenho muito ATP, não precisa ela continuar trabalhando. Então, eu vou inibir essa enzima e, consequentemente, regular a via. E também ela pode ser inibida por alanina, tá? Por que, Ana Lídia? Vou explicar. O piruvato, que é a piruvatocinase, ela não catalisa a reação transformando o fosfenol piruvato em piruvato. Então, o piruvato, ele é um precursor, ele participa. Precursor, quando eu falo precursor, é porque ele participa da síntese de alguns aminoácidos, como, por exemplo, a alanina. Então, se eu tenho um piruvato, o piruvato ele participa da síntese desse aminoácido. Se eu tenho muito aminoácido, se eu tenho muita alanina, significa que eu tenho muito piruvato se transformando em alanina. E se eu tenho muito piruvato, não preciso que a minha piruvatocinase continue trabalhando. Então, a alanina, ela também inibe, ela regula negativamente a enzima piruvatocinase, ok? Então, gente, é isso. É muito assunto, eu sei. Qualquer dúvida, essa aula está disponível, vocês podem assistir novamente.
E se mesmo assim ainda existir dúvidas, a gente vai se encontrar no horário da nossa aula, certo? À noite, nos horários que seriam disponíveis para nossa aula, para que a gente tire dúvidas. E aí vocês podem perguntar o que quiser, sobre o slide que quiser, e eu vou tentar explicar da melhor forma possível para que vocês entendam esse conteúdo. É claro que eu entendo que é muito assunto, que é um assunto complexo. Como eu falei em sala de aula, é um assunto complexo para passar em sala de aula. Imagine a distância. Eu também estou me esforçando para tentar explicar para vocês da melhor forma possível. Como vocês podem ver, eu já tinha passado esses slides para você e de forma presencial eu tentei passar de outra forma, mas aqui eu tentei, digamos, mastigar o assunto da melhor forma possível. Mudei meus slides para poder tentar explicar para vocês melhor, para que vocês entendam. Sei que é uma situação bem ruim, estamos todos muito perdidos, eu também estou, está todos, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu acho muito válido essas aulas para que a gente continue, mesmo que de forma mais lenta, o nosso conteúdo e a nossa interação. Então, eu desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus e, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Cheiro!